Sejam bem-vindos, dando sequência a mais uma aula do curso de agronomia da disciplina de bioquímica. Hoje nós iremos abordar a classe dos lipídios, que são compostos muito comuns à vida do cotidiano de vocês, porque os agrônomos, em sua grande maioria, vão trabalhar com algumas lavouras que dão origem aos lipídios, como por exemplo a soja, as sementes, como por exemplo de girassol, milho. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de embasamento sobre a estrutura e a classificação e também sobre as funções que esses lipídios vão desenvolver. Mais uma vez, deixar aberto aqui o canal para vocês, para que qualquer dúvida, tá? Vocês possam me questionar via WhatsApp ou via e-mail ou pelo Class. Eu tenho acesso aos acessos de vocês nos vídeos do YouTube, né? Tenho a média de tempo que vocês ficam em cada vídeo meu, quem visualiza, tudo isso eu consigo ver. Então, assim, não é por falta de explicação que vocês vão ficar parados nessa quarentena, tá? Então, vamos tomar cuidado e se dedicar. Se cada um fizer um pouquinho a sua parte, eu tenho certeza que lá no final o somatório dessas forças vai contribuir para a formação de vocês e para o desenvolvimento desse nosso semestre, já que a gente está fazendo esse esforço aí conjunto de nós termos a disciplina, de nós termos o nosso semestre via remoto autorizado pelo MEC, né? Senão nós teríamos que trancar o semestre e voltar lá, entrar janeiro, fevereiro dentro da anual. Então, para evitar isso que a gente está fazendo esse esforço coletivo. Por isso eu enfatizo, se cada um fizer o esforço de 1 a 2 horas por semana, eu já reduzi um pouco o número de slides, fiz as aulas com áudio para vocês, né, para que fique mais fácil esse entendimento. Então, vamos dar sequência na aula de hoje. Então, os lipídios é uma classe de biomoléculas muito importante, que está presente no cotidiano de vocês. Se vocês olharem aí nessas figuras, vocês têm alimentos que vocês geralmente ingerem, né? Quem não gosta de uma batata frita, quem não gosta de comer um ovo, um torresminho, uma fritura, uma comida de fast food, hambúrguer, né? Todos nós gostamos, né? Por quê? Porque são comidas que nos apetecem. Então, os lipídios, eles fazem parte dessa estrutura aí de comidas que dão alta energia, né? Porque tem uma quantidade energética elevada. Nessa quarentena, eu entendo que todos nós que estamos em casa, que paramos de praticar exercícios em virtude da quarentena, estamos ganhando uns quilinhos a mais. E nesses quilinhos a mais, né, que nós estamos ganhando, os lipídios estão fortemente presentes. Por quê? Todo o excesso de carboidrato no nosso corpo, todo o excesso de lipídios e todo o excesso de proteínas, claro que as proteínas em menos quantidade, porque a gente não tem estoque, mas esse excesso de carboidratos e lipídios, ele vai virar aquela gordura principalmente armazenada nessa faixa abdominal do nosso corpo. Então, quase todo o excesso de gordura, ele começa a ser preenchido aqui no nosso abdômen, como vocês podem ver na figura, depois que a gente engorda rosto, braço, perna. Mas a principal região onde eles se depositam é nessa parte abdominal. Vocês podem ver, quando vocês estão de dieta, vocês começam a emagrecer rosto, braço, né? Mas essa gordura abdominal é a última a ser queimada e a primeira a ser formada. No Brasil, nós temos um problema de obesidade, onde a gente teve em 2018 índices chegando a 20% de obesidade. As gerações dos avós de vocês, né? Elas eram gerações onde tinham uma vida mais difícil, onde eles tinham que caminhar mais, se deslocar mais de a pé. Hoje, a facilidade que nós temos para nos deslocarmos através do carro gera uma população de obesos, né? E isso aí é um problema de saúde pública. Então, após passar essa quarentena, a gente tem que retomar a atividade normal física para tentar queimar essas gorduras que a gente está armazenando aí nesse período que nós estamos. Entre uma das funções muito importantes que os lipídios fazem são as membranas que nós temos no nosso corpo. Por quê? Porque essas membranas, elas vão delimitar a entrada e a saída de substâncias dentro da célula. Vocês imaginem se a célula não tivesse membranas, a bagunça que ia ser, tanto dentro como fora, nós não íamos ter, né,
uma delimitação. Imaginem a casa de vocês onde tem uma parede, fazendo uma analogia, essa parede aí separa o quarto de vocês. Se vocês não tivessem essa separação por paredes, que seriam as nossas membranas, seria como se a casa de vocês fosse um loft, onde tem só paredes nas laterais e dentro não teria repartições, então ficaria muito bagunçado. Então, é necessário que a gente faça uma ingestão de um pouco de lipídios, no mínimo, por dia, para que a gente tenha algumas funções preservadas através desses lipídios aí. Outra coisa muito importante que se deve comentar é que os lipídios, eles têm o dobro, quase o dobro da capacidade energética com relação aos carboidratos. Por exemplo, o carboidrato, a ingestão de 1 grama de carboidrato corresponde a 4 quilocalorias joule. A ingestão de lipídios vai corresponder a 9 quilocalorias joule. Então, é o dobro de calorias que a gente tem quando a gente come lipídios. Por isso que é tão fácil de engordar quando nós temos uma alimentação à base de lipídios. Só que quem não gosta de uma picanha com aquela capinha de gordura? Todo mundo gosta, só que a gente tem que ter alguns cuidados com a nossa alimentação com relação a isso que a gente vai ver na aula de hoje, inclusive. Então, os lipídios são biomoléculas solúveis em água, a gente não tem uma solubilidade, eles não se dissolvem na água, não se misturam com a água. Prova maior disso quando vocês pegam e fazem um vinagrete no final de semana, quando vocês colocam ali o óleo e o vinagre, um pouquinho de água, se vocês misturarem tudo, vocês não veem, né, a mistura do óleo com a água. Se vocês fizerem esse mesmo, um experimento parecido, que é pegar um copo desses de leite, colocar água e colocar algumas gotas de óleo e colocar no fogo para esquentar, a temperatura não vai influenciar, não vai solubilizar a água, tá? Devido a eles serem insolúveis em água. Eles são solúveis em alguns solventes orgânicos, que a gente vai falar quais são daqui a pouco. Eles possuem uma grande diversidade química, ele não é uma classe única, então eles têm várias subclasses dentro das classes, tem diversas funções dentro do organismo, como armazenamento de energia, funções estruturais dentro da membrana, né, que são as nossas membranas, que vão regular a entrada e saída do fluxo dentro das células, cofatores enzimáticos para que as reações ocorram, transportes de elétrons, precursores hormonais, vários hormônios importantíssimos, masculinos e femininos, são oriundos dos lipídios. E como a gente tem a membrana, né, celular, nessa membrana celular, eles vão conseguir se ligar ali e vão ser mensageiros intracelulares também. Mas aí eu pergunto para vocês já pararam para pensar por que os organismos vivos precisam de membrana, gente? Precisa muito de membrana. Por quê? Porque a membrana, ela delimita, né, o espaço celular. Além de delimitar o que está dentro da célula e dar aquele espaço, né, onde vão ficar as organelas, ela delimita o que entra e o que sai de cada célula, através da seletividade da membrana. Então, ela é muito importante. Como eu falei para vocês, é como se fossem as paredes do quarto de vocês. Imagina a casa de vocês sem nenhuma parede. Vocês não teriam casa, não seria nem um loft, porque se não tiver as paredes externas, que também são uma membrana, vocês teriam um espaço vazio. Então, as membranas são muito importantes devido a isso. Além disso, em alguns seres, elas servem como impermeabilizantes, como, por exemplo, né, como a água, né, não dilui, não tem solubilidade com lipídio, os patos e gansos possuem uma glândula na parte traseira, na parte posterior aqui, que é uma glândula que retém lipídios, aonde eles pegam e friccionam o bico e solta como se fosse uma espécie de um lipídio para a lubrificação das penas. E isso capacita eles a nadarem e as penas não se molharem, uma vez que elas estão lubrificadas. Então, esse mecanismo onde eles têm lá na sambiqueira, as pessoas mais antigas que gostam de comer a sambiqueira do pato, do marreco, tem uma glândula que se destaca, hoje em dia, né, nos frangos mais novos, as pessoas tiram a sambiqueira, mas aquele pessoal mais antigo faz ainda um arroz com galinha com a sambiqueira e os avós de vocês gostam, inclusive, de comer aquela sambiqueira. Se vocês cortarem ela quando depois que o pato estiver morto, vocês vão ver que tem uma consistência meio, não é gelatinosa, mas quando ela tá quente ali, na carne fervida, ela fica meio líquida. Então, esses lipídios aí que lubrificam as penas e que fazem com que as galinhas, os patos e os marrecos não se molhem.
Prova disso é que, por exemplo, aqui nessa região do pescoço, onde eles não conseguem se lubrificar, as penas molham mais do que nessa região do corpo, onde eles conseguem lubrificar, tá? Então, tem inúmeras funções os lipídios dentro dos organismos. Outro ser que tem uma função de lipídios fundamental é as baleias. Então, elas têm órgãos que se chamam um órgão esparmacete, certo? Que aproximadamente retém 18 toneladas de óleo nessa parte da cabeça, ou seja, 1/3 do peso corporal da baleia, que é uma mistura de triacilgliceróis e ceras, que são lipídios. Então, qual é a função dessa baleia ter uma quantidade tão grande de lipídios na cabeça? Quando ela precisa, quando ela estiver numa temperatura acima dos 31 graus, esse órgão esparmacete vai estar líquido, vai ficar menos denso, similar à densidade da água na superfície. E isso faz com que ela flutue, né, acima no oceano, mais em quantidades superficiais da água. Já quando esse órgão tiver a temperatura menor que 31 graus, ela vai ficar sólida. E isso vai facilitar com que ela faça, né, mergulhos mais profundos, porque daí vai ser mais denso, a densidade vai ser similar à da profundidade da água do mar, abaixo de 3.000 metros, e aí ela pode fazer mergulhos para caçar as lulas e se alimentar. Então, quando tiver líquido, ela fica mais na superfície do oceano. Quando tiver sólido, em temperaturas mais baixas, ela consegue afundar e fazer sua caça e dessa maneira se alimentar também. Então, entre as propriedades dos lipídios, a gente tem que são substâncias orgânicas, oleosas ou gorduras, insolúveis em água e solúveis em compostos orgânicos não polares, que são aqueles que eu falei para vocês. Então, a gente tem éter, álcool e clorofórmio solubilizando essas gorduras. Eles vão apresentar na sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio, e inclui gorduras e óleos, que são os triacilglicerídeos mais abundantes. O que é a gordura? As gorduras elas vão ser sólidas em temperatura ambiente, geralmente provindas de origem animal. O que são os óleos? São líquidos em temperatura ambiente, geralmente vindo de origem vegetal, com exceção dos óleos de peixes, que também são líquidos. Eles apresentam, então, 2,25 mais energia do que os carboidratos, como eu comentei para vocês lá no início da aula. Então, os ácidos graxos são as unidades fundamentais da maioria dos lipídios, são ácidos orgânicos de cadeia longa, podem ter de 4 a 24 átomos de carbono. O que eles vão ter na sua estrutura? Um grupo carboxila, COOH, então C-O-OH, mais uma cauda hidrocarbonada com carbonos e no final lá um grupamento metila no final. Então, os ácidos graxos, predominantemente, não ocorrem em células e tecidos na forma livre, eles são ligados covalentemente a diferentes tipos de classes de lipídios, eles nunca estão sozinhos. Eles vão diferir pela extensão da cadeia e pelo número de duplas ligações, saturadas ou insaturadas. A ligação saturada é essa que eu estou passando com o mouse, que só tem uma ligação aqui, tá? Uma ligação covalente simples. Essa aqui é uma ligação insaturada, nós temos duas ligações covalentes aqui. Então, ligação saturada e insaturada. Eu posso ter vários tipos de ligação na mesma molécula, saturada, insaturada, saturada, saturada, insaturada. Praticamente todos os encontrados na natureza possuem um número par de átomos de carbono, de 16 a 18 átomos de carbono, mas a gente acha alguns ímpares, é a maioria, mas não são todos. Os insaturados comumente vão apresentar insaturação entre o carbono 9 e entre o carbono 10. A ligação dupla nunca conjugada, sempre separadas por grupos metilenos. Então, aqui eu tenho dupla, aqui eu não vou ter dupla, eu vou ter separação por um grupo metil, tá? Então, nunca elas vão ser juntas. Estou mostrando para vocês aqui uma estrutura carbonada, né, de um ácido graxo, aqui o grupo carboxila, COOH, aqui no COO-, no caso, porque ele doou, o hidrogênio ficou COO-. Aqui a estrutura toda saturada, ou seja, só ligações do tipo simples. Vamos contar os carbonos a partir da extremidade carboxila. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Ah, professora, mas tem uma dupla ligação. A dupla ligação é do grupo funcional. A gente não conta essa dupla ligação porque ela é do grupo funcional. Então, aqui estrutura plana, os 3 tipos de estrutura para vocês verem. É a mesma coisa, só está diferente o modelo como elas são dispostos. O modelo bola de bilhar e o modelo aqui estrutural plano. Então, a gente dos ácidos graxos, quanto à saturação, saturados são sem ligações duplas, que é esse que vocês estão vendo aqui na transparência. Os insaturados, eles vão ter ligações duplas. A gente pode ter o monoinsaturado com somente uma ligação dupla ou um polissaturado com mais de uma ligação dupla. A ligação dupla, então, é o ponto da insaturação. E anotem aí no caderno de vocês uma informação muito importante. Quanto maior o número de ligações duplas, menor o ponto de fusão. Nós vamos falar disso lá na frente na aula. Então, todas as ligações químicas das gorduras saturadas, aquelas que só têm ligação simples, são sólidos em temperatura ambiente e têm principalmente origem animal. Manteiga, gordura, banha, bacon, pele de aves, leite integral, tudo é gordura saturada. Lembra lá daquele baconzinho que vai no seu sanduíche, daquela capa de gordura da picanha, né? Da manteiga que vocês gostam de comer. E aí um dia me perguntaram o que é melhor comer, o que é mais saudável comer, manteiga ou margarina? E a resposta é manteiga, tá? A gordura da manteiga ela é muito mais saudável do que a gordura da margarina. O excesso dessa gordura saturada vai contribuir para o aumento de ocorrência de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a arteriosclerose. Então, aqui a gente tem uma artéria normal, de uma pessoa que tem uma alimentação saudável, que come vegetais, que come gordura, né? Mas não em quantidade muito elevada, e aqui a artéria de uma pessoa que gosta daquele churrasco com bastante costela gorda e picanha com capa de gordura e muito bacon e come muito ovo, né? Então aqui vocês vão ver o quê? Uma obstrução parcial dessa artéria, tá? E isso pode causar um problema que pode levar até a morte. Então, muito cuidado, né, com colesterol e com entupimento das artérias obstruídas. Se entupir uma artéria dessa, a pessoa papoca e vai a óbito ali quase que instantaneamente. Já as gorduras insaturadas, a gente tem ácidos graxos monoinsaturados, onde só tem uma ligação dupla, líquidos a temperatura ambiente, como por exemplo óleo de oliva, canola e amendoim, outras fontes como óleo de abacate, sementes de gergelim, ou ácidos graxos poliinsaturados, e aí vocês têm bastante contato com as sementes que dão origem a esses óleos, né? Tem 2 ou mais ligações duplas, são líquidos a temperatura ambiente, e óleos vegetais, girassol, milho, soja, algodão, todas essas lavouras que vocês agrônomos um dia vão cuidar, dão origem a esses óleos poliinsaturados. Os óleos de peixe são uma exceção de origem vegetal aqui, e as oleaginosas como castanha e amêndoa também. Além disso, a gente tem os ácidos graxos essenciais, que são poliinsaturados, ou seja, tem mais de uma dupla ligação, não são sintetizados pelas células do nosso organismo, eles têm que ser adquiridos através da nossa alimentação, tá? Existem 2 ácidos graxos essenciais, que são o ácido linolênico, o ômega 3, que provém dos peixes, e o ácido linoleico, o ômega 6, que provém dos óleos vegetais, como girassol, milho, soja e algodão. Então, esses aqui nós temos que inserir através da nossa alimentação. Por isso que é importante a gente ingerir algum tipo de lipídio por semana. E pelo menos uma vez por semana a gente tem que comer um peixe. Ah, professora, mas eu como peixe frito toda semana. O peixe frito, ele é um caso particular, porque quando a gente bota o peixe para fritar, aquela fritura, aquela alta temperatura da fritura, faz com que esse ômega 3 do peixe seja perdido. Então, se você quer ter um hábito saudável, comer peixe uma vez por semana, você tem que comer ele ou grelhado ou assado, que daí você vai conseguir se alimentar e ingerir aquele ácido do ômega 3 ali, o ácido linolênico. Como que a gente dá a nomenclatura dos ácidos graxos? A gente vai contar a partir do grupamento carboxila, tá? E vai contar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a gente conta a partir do grupo carboxila aqui. E aí, professora, o que é essa dupla ligação? Essa dupla ligação é do grupo funcional. A gente não contabiliza ela se estiver em saturação. Então, a gente vai contar a partir desse primeiro carbono e vai ver. Por exemplo, aqui, carbono 9 tem uma insaturação, carbono 12 tem outra insaturação, e carbono 15 tem outra insaturação. Então, a gente, quando tiver insaturação, a gente vai usar o símbolo delta para colocar aonde tem a localização da insaturação. Então, aqui, nomenclatura dos ácidos graxos, a gente vai ter uma dupla ligação, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 18 carbonos no total com uma dupla ligação. Isso aqui é o ácido oleico. Já aqui, nessa outra molécula do ácido linoleico, tá? Nós temos os mesmos 18 átomos de carbono, só que agora a gente tem duas insaturações. Carbono 9, 10, 11, 12, né? Então, 18 com duas insaturações. E aqui no ácido linolênico, a gente tem 18 carbonos, só que agora com 13 insaturações. Então, se a gente quiser indicar onde que tá as insaturações, a gente tem que botar C18, 2 pontos, delta, 9, 12 e 15. Dentro da nomenclatura de ácidos graxos, a gente tem, na verdade, são 3 exceções com relação aos ácidos graxos essenciais. Em vez de começar a contar pelo cabeça do carboxila, aqui a gente vai contar pelo grupamento metil. Então, 1, 2, 3, isso dá nome ao ômega 3, então delta 3, tá? Sistema N3. E isso se repete para o ácido ômega 6 e ômega 9 também. São as exceções que a gente tem na nomenclatura. Então, aqui no ômega 9, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Tem gente que fala, professora, mas se eu contar daqui para lá também vai dar. Dá também, só para o ômega 9. Já para o ômega 6 já não dá, né? Porque daí 1, 2, 3, 4, 5, 6 não dá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ligação, tá? E para o ômega 3 também, 1, 2, 3. Então, são as três exceções de ácidos graxos que a gente tem, que são os ácidos graxos essenciais. Esses ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, eles não são produzidos, o nosso corpo não consegue sintetizar. Os animais conseguem sintetizar o ômega 9, tá? Através da dieta, mas o ômega 3 e o ômega 6 não. Os peixes de água fria vão acumular uma grande quantidade de ômega 3, por isso que eu falei para vocês, quem quer ter uma dieta balanceada, tem que inserir pelo menos uma vez por semana peixe. Pode comer atum, tem bastante, e atum é um alimento fácil que a gente compra enlatado. Mas ele é processado. Ele é processado, mas ele conserva o ômega 6, tá? Na verdade, o ômega 3. Sardinha em lata também conserva o ômega 3, tá? O que não conserva o ômega 3 é o peixe frito. Fritou o peixe, elevou a temperatura, o ômega 3 não se conserva com altas temperaturas, tá? E os gatos, eles não vão sintetizar o ácido araquidônico, que é o precursor do ácido linoleico. Então, para eles é muito essencial. Por isso que gato fica enlouquecido por peixe. Se vocês, fizerem um experimento, colocar uma latinha de atum e um punhado de carne, o gato com certeza vai atrás da latinha de atum, porque eles gostam muito e são atraídos porque eles têm muita carência, porque eles não sintetizam esse ácido. Dentro da nomenclatura dos ácidos, a gente encontra a nomenclatura de ácidos graxos cis e trans, lembrando que cis, lá da química orgânica, né, a gente tem as moléculas cis e trans, aqui está dupla ligação, quando elas estão para o mesmo lado, a gente diz que elas estão cis. Então, aqui um cis 9, porque no carbono 9 está dupla ligação, oleico, ou um trans 9, porque elas estão em lados opostos, ácido elaídico. Ainda mostrando aqui a configuração para vocês, né, o ácido oleico, que é um ácido monoinsaturado, tá? Que tem a configuração cis aqui, e aqui vai ter a configuração trans. Na verdade, aqui ele tem duas configurações, porque ele tem duas ligações, deixando uma para cada lado. Então, aqui ele está cis nessa posição, e aqui ele está trans nessa posição. Mostrando aqui mais uma vez o ácido trans 9 ácido elaídico, um para cada lado, e aqui a molécula está cis.
as duas para o mesmo lado. E o que é essa gordura trans, pessoal? Essa gordura trans, ela entrou na mídia aí na década dos anos 2000, aí ficou em evidência, foi considerada uma vilã, e ela é prejudicial em grandes quantidades. Vocês não veem, se vocês perguntarem para os avós de vocês, vocês não veem eles falarem tanto de gordura trans. Por quê? Porque naquela época deles, na juventude deles, a gente não tinha produtos industrializados de alimentação. Comia-se muito doce em compota, doce cristalizado, mas não tinha essa quantidade de doces e chocolates e biscoitos e salgadinhos que nós temos hoje de pacote, que são produtos industrializados. Essa quantidade de alimento fast food que é, né, muito rápido, que todos nós, a nossa geração e a geração de vocês, tem muito acesso. Então, as fontes dessa gordura trans são bolachas recheadas, salgadinhos de pacote, pipocas de micro-ondas, alimentos fast foods, margarinas, maioneses congelados industrializados. Eles servem para aumentar o tempo de vida desses produtos, né? Só que daí eles são formados por um processo de hidrogenação, ou seja, é colocado hidrogênio de forma industrial, tá? Naturalmente, a gente, no rumen de alguns animais, a gente tem um processo de biohidrogenação, ou então o industrial, que a gente chama aí de gordura trans. Tá? Então, são dois tipos de processo, natural ou industrial. E esse processo industrial tem um projeto de lei que foi aprovado que a partir de 2022 não pode mais ter gordura trans nos alimentos. Então, os rótulos têm que dizer livre de gordura trans e a Anvisa, essas agências reguladoras, vão fazer testes para verificar se realmente não tem gordura trans nesses alimentos. Então, os triglicerídeos, o triacilglicerol ou triacilglicerídeos, que são a mesma coisa, são gorduras ou óleos, eles são 3 ácidos graxos mais a molécula de glicerol, que é um álcool, então, um ácido graxo, 2 ácidos graxos, 3 ácidos graxos, unidos por ligações, né, com o glicerol, que é um álcool, que seria um OH, então o OH sai e ele se une com a cadeia de ácido graxo, então a base das moléculas de triglicerídeo é essa molécula aqui que a gente chama de triacilglicerol. Por que triacilglicerol? Porque a gente tem 3 ácidos graxos unidos numa cadeia de glicerol. A gente pode ter um diacilglicerol, que daí são 2 moléculas de ácido graxos, ou um monoacilglicerol, que é só uma molécula de ácido graxo unida numa cabeça de glicerol. Os triacilglicerídeos, né, ou os triacilgliceróis, ou os triglicerídeos, que são todos a mesma coisa, são encontrados em óleos principalmente de plantas, algodão, amendoim, arroz, soja ou animais como óleo de peixe. Nas gorduras, principalmente animais acumulando-se em células adiposas, reservas de energia e isolante térmico, né? Essa gordura abdominal aí de vocês, que a gente tanto se orgulha, né? Daquela excesso de cerveja e picanha que a gente come. A maneira mais eficiente de reserva energética dos seres vivos, se vocês passarem aí uma semana no deserto, vocês não vão morrer, não tenham medo, se vocês podem morrer de sede, mas de desnutrição, se vocês tiverem uma capinha considerável aí na barriga, vocês não morrem, tá? Ela vai degradar toda, vocês vão sentir fome, é óbvio, mas vocês não vão morrer. A composição dos ácidos graxos vai variar de acordo com a função, né? Membranas, sinalizadores, isolantes térmicos, cada um tem uma composição diferenciada. Os fosfolipídios, que são a classe dos lipídios que pertencem às membranas, eles têm uma cabeça, um grupo polar, que ela vai ser mais solúvel em água, e uma cauda, né, apolar, ou seja, ela não vai gostar de água. E aí a gente tem ácidos graxos que compõem essa cauda aí. Então, é uma bicamada, né, porque são 2 camadas de fosfolipídio, uma bicamada. Aqui no meio ficam aquela parte que não gosta de água, e aqui nas extremidades as partes que mais gostam de água, que são mais solúveis em água. Essa perninha dobrada aqui é um charme, professora? Não, essa perninha dobrada aqui do ácido graxo é a dupla ligação, que causa essa leve torção, e isso faz com que elas tenham essa forma, esse modelo fluido, ou seja, elas conseguem também se deslocar lateralmente ou daqui para cá elas conseguem. Isso aí se deve também a não serem empacotadas devido a essa insaturação. Falando especificamente dos lipídios estruturais de membrana, né? Já falei para vocês da função e da grande importância que essas membranas têm no nosso corpo. São uma dupla camada lipídica, então aqui no meio quem não gosta de água, aqui dos lados quem é mais solúvel em água. São lipídios anfipáticos,
tá? Eles têm essa propriedade aí. Fazem interações hidrofóbicas entre si, tá? E com a água. E são 3 tipos, os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios, os esteróis que compõem a membrana, a estrutura da membrana. De 5 a 10% da massa seca das maiorias das células é membrana lipídica, tá? Então, aqui está a cabeça, que é solúvel em água. Aqui estão os fosfolipídios que não gostam da água, que ficam para a parte de dentro. E esses é uma bicamada fluida, porque eles podem se deslocar dentro dessa membrana. E eles podem servir como receptores também, tá vendo aqui? Eles podem se comunicar com outras células do meio exterior. Então, só para mostrar para vocês em relação ao ponto de fusão, quanto mais empacotado, então, quanto só ligações mais saturadas tiver, mais empacotada essa cadeia vai ser, e aí a gente vai precisar de um maior ponto de fusão para quebrar essas ligações. Quanto mais insaturações que quebra essa molécula aqui, menos a gente vai conseguir empacotar isso, e aí menor vai ser o ponto de fusão. Quanto mais ligações duplas, menor o ponto de fusão. Quanto maior o número de ligações saturadas aqui, maior vai ser o ponto de fusão que a gente vai precisar para quebrar essas moléculas aqui. Por isso que a gente diz que saturados a cera, por exemplo, insaturados o óleo, tem diferentes graus de empacotamento por conta das duplas ligações. Eles fazem, os saturados acabam fazendo mais interações de ligações de hidrogênios e forças de Van der Waals, que acaba empacotando de maneira maior e a gente precisa de muita energia para romper essas ligações, logo maior ponto de ebulição. Então, os esfingolipídios, outra classe de lipídios, os lipídios de membrana com 2 caudas apolar, cabeça polar, mais ausência de glicerol. 3 principais subclasses, como as esfingomelinas, que fazem parte da baía de mielina, os cerebrosídeos, membranas das células nervosas, e os gangliosídeos, que ligam-se a neurotransmissores durante a transmissão do impulso nervoso. Então, essas células atuam principalmente no sistema nervoso das pessoas e dos animais também. A gente tem os cerídeos, que eles são impermeabilizantes das superfícies das folhas, frutos e pétalas. O papel dele, a planta produz e vai reduzir a evaporação. Além disso, vai impedir também que pequenos insetos acabam, por exemplo, atingindo o fruto. A produção de cera pelas abelhas, com qual constrói suas colmeias. Se alguém de vocês já comeu um favo de mel, já viu que quando acabou o açúcar, vai ficando dura aquela cera dentro da boca, e aquilo ali é lipídio, tá? E a cera do ouvido nosso tem uma função de proteção e revestimento. Desculpa, então aqui é a figura da folha, né? Quando pinga as gotas de água, impermeabiliza do fruto e das folhas. Os esteroides. Colesterol é o mais abundante produzido no fígado, tem um alto teor em carne vermelha e gema de ovo. Uma época a gema de ovo foi o grande vilão do colesterol, vários artigos falavam que ela aumentava significativamente o colesterol, que era indicado a gente comer somente um ovo por semana. Esses artigos acabaram sendo contrariados com outras pesquisas e hoje a gente sabe que a gente pode fazer ingestão de mais de um ovo por semana. Participa da formação de membranas celulares, ele é precursor de hormônios sexuais masculino como a testosterona e o feminino como o estrogênio. É precursor de sais biliares e vitamina D, por isso que ele é muito importante a gente fazer síntese de vitamina D para ativar esteroides. No sangue humano, o colesterol transportado, associado a algumas proteínas que se chamam lipoproteínas. Então, aqui é a estrutura para vocês dos esteroides. As lipoproteínas que perfazem ali o colesterol, tá? A gente tem a LDL, que é uma Low Density Lipoprotein, que é uma lipoproteína de baixa densidade, ela vai fornecer colesterol aos tecidos, em excesso no sangue vai depositar nos vasos e vai formar aquela decomposição ali da arteriosclerose, ele é considerado o nosso colesterol ruim. E o HDL, que é o High Density Lipoprotein, que é uma lipoproteína de alta densidade, vai remover o excesso de colesterol do sangue e vai levar para o fígado, onde ele vai ser degradado e excretado na forma de sais biliares. Ele é considerado o nosso colesterol bom. Então, é sempre aconselhado você ter um alto colesterol bom e um baixo colesterol ruim. Então, um baixo LDL e um alto HDL. Para vocês, uma dica para memorizar e se aparecer lá na prova, você saber se é bom ou ruim, o LDL, logo Deus te leva, então ele é o ruim.
E o HDL, hoje Deus te livre. Então, ele é a lipoproteína boa, o colesterol bom. É melhor a gente ter ele bem alto. Então, o colesterol vai ser transportado pelo sangue humano associado a lipoproteínas. O de baixa densidade, o LDL, fornece colesterol aos tecidos, em excesso se deposita nas paredes dos vasos. Em alta densidade, que é o HDL, remove o excesso de colesterol do sangue no fígado e é removido por degradação através de sais biliares. A classe de moléculas que é derivadas do colesterol são as prostaglandinas, que são derivados enzimaticamente dos ácidos graxos poliinsaturados, e elas derivado do ácido araquidônico, e elas têm uma série de funções dentro do nosso corpo, né, que vão mediar fortes efeitos fisiológicos, como, por exemplo, a mulher quando está em trabalho de parto, aquelas contrações uterinas, vários hormônios são regidos pelas prostaglandinas, como, por exemplo, estrogênio e progesterona. Então, ela é uma molécula muito importante. Por exemplo, se a gente parasse de comer lipídio, a primeira coisa que iria inibir são a síntese de prostaglandina, tá? Os esteróides ou anabolizantes, eles promovem o crescimento de visão celular de forma mais rápida, e aí acabam desenvolvendo mais os tecidos, geralmente sintéticos, desenvolvidos com a finalidade médica para quem produz pouca testosterona, causam hipertrofia muscular, dão força e resistência aos músculos. Entre os efeitos colaterais, pode ter acne, problemas no fígado, alta da pressão arterial, alta HDL, alta LDL, pelos nas faces e problemas no ciclo menstrual para mulheres. Ali em meados dos anos 2000, teve um boom dos esteróides também, e toda pessoa que fazia academia e queria ficar bombado, acabava consumindo esteróides, né? Que são os famosos anabolizantes. Teve até um cantor famoso, quem é mais antigo vai lembrar, um cantor de axé lá, o Netinho, que ele era bombadão, né? Ele teve um problema sério de fígado, quase morreu, e depois ele fez uma campanha contra o uso de esteróides anabolizantes. Então, assim, tem que ficar muito ligado na hora de tomar esses esteróides aí, porque eles podem dar problema no fígado e levar a pessoa a óbito. Vocês colocarem aí no Google, tem vários casos de pessoas, né, colocar anabolizantes, esteróides e óbito, vários reportados na literatura aí de pessoas que morreram, ficaram com problemas sérios no fígado por conta do uso indiscriminado de esteróides anabolizantes. Os lipídios, eles se subdividem em saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados, os saturados de cadeia curta e cadeia longa, entre os de cadeia curta, coco, babaçu e amêndoa, entre os de cadeia longa, cacau, banha, dendê e sebo, os monoinsaturados, o ômega 9, oliva, canola e girassol, os poliinsaturados, ômega 6 e ômega 3, o linoleico tem origem em milho, algodão, soja e girassol, o ômega 3, linolênico, linhaça, atum, salmão e arenque. Processo de saponificação, pessoal. Todos vocês já ouviram os avós de vocês falar que faziam sabão em casa. Tinha uma época que o sabão, inclusive o sabão, ele veio, o sabão, o sabonete, esses produtos dessa linha, eles vieram a se intensificar a produção depois da Segunda Guerra Mundial. Antigamente a gente não tinha uma indústria que produzia sabão e as pessoas produziam o próprio sabão em casa por reações de saponificação. Então, são interações ou reações químicas que ocorrem entre um ácido graxo existente em óleos ou gorduras com uma base forte em aquecimento e um pouco de álcool. Então, se você pegar sebo de vaca, extrair a gordura do sebo da vaca, colocar NaOH e um pouco de álcool, mexe dentro de uma lata, não pode ser feito em balde porque senão corrói, vai dar uma reação altamente isorgônica e quando endurece forma o sabão. Então, se for utilizada uma base composta por sódio, o sabão vai ser chamado de sabão duro. E se no lugar do sódio tiver um potássio, vai ser o chamado sabão mole, que é o detergente líquido. Ele favorece o quê? Formação de micelas ao redor de gotículas de gordura. Então, o sabão, a reação de saponificação é uma coisa que pode fazer em casa. Eu estou fazendo agora para distribuir para as comunidades carentes, nessa propagação de epidemia aí. E quando a gente voltar às aulas, a gente vai fazer uma prática sobre isso. Eu vou levar alguns sabões feitos em casa para vocês olharem. Então, é uma reação muito comum de lipídios que a indústria faz, né? A indústria, depois da Segunda Guerra, se refinou e surgiram várias indústrias do ramo de cuidados com a saúde. E entre essas indústrias, as indústrias de sabão e sabonete foram as que, assim, se modernizaram. A gente tem aí várias marcas famosas que produzem sabões e sabonetes de alta qualidade.
inclusive muito caros. Só para mostrar aqui para vocês a estrutura da micela, né, onde a gente tem aquela mais ao centro, o que não é solúvel em água, e pelo lado de externo aqui a cauda polar, que é mais solúvel em água. Entre as propriedades e as funções dos lipídios, então, reserva energética. Falei para vocês que o excesso energético de carboidratos, proteínas e lipídios é estocado como triglicerídeos em tecido adiposo, que a região abdominal é a região que mais tem tecido adiposo. Funciona como isolante térmico, aquela premissa de que gordinho nunca passa frio é verdadeira. As pessoas que têm mais capa de gordura passam menos frio. Ele mantém a temperatura corporal. Isolante mecânico quanto à proteção de órgãos vitais, a mesma coisa se uma pessoa mais gordinha, né, sofrer um acidente, ela vai ter mais conservação dos órgãos internos, menos tendência a ter hemorragias do que uma pessoa muito magra. Ainda entre as propriedades, isolante elétrico, lá no nosso sistema nervoso, ele que faz a proteção dos nervos, a condução do impulso nervoso através da bainha de mielina. Fonte de ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6 para o nosso corpo, uma vez que os humanos não produzem, os animais de uma maneira geral não produzem. E formação de membrana celular através dos fosfolipídios. Sistema de prostaglandinas a partir de ácidos graxos, ele modula diversos processos biológicos, sistema imune, sistema nervoso, funções regulatórias como coagulação sanguínea, contração uterina, tudo isso é função de ácidos derivados lá do ácido araquidônico, que são as prostaglandinas. Faz o transporte de vitaminas lipossolúveis, um fator de saciedade através de hormônios proteicos, e aí o controle da ingestão alimentar, e formação de micelas através de emulsão de gorduras. A última parte da nossa aula, tá? Vou falar um pouquinho da absorção de lipídios. Os carboidratos, quando a gente começa a colocar na boca, eles já são degradados e a gente já começa, né, a ter uma degradação direto na boca. Os lipídios não, os lipídios vão entrar pela boca, vão cair no estômago e vão começar a ser degradados e absorvidos lá no intestino. Então, as gorduras, elas vão ser emulsificadas, eles têm ação, sim, do ácido clorídrico, mas não são completamente hidrolisados. Então, as gorduras vão ser emulsificadas no intestino delgado pelos sais biliares, formando micelas mistas de triacilgliceróis. As lipases intestinais vão hidrolisar. Os ácidos graxos vão ser absorvidos lá na mucosa intestinal pelas microvelocidades e vão ser reconvertidos em triacilgliceróis. Os triacilgliceróis, juntamente com o colesterol e as apoliproteínas, vão formar o quilomicro. Esse quilomicro vai migrar para o sistema linfático, depois entrar na corrente sanguínea e vão direto para os tecidos. E aí, ativada pela proteína APO2 e a lipoproteína lipase, vai liberar o ácido graxo e glicerol, que vão entrar nos adipócitos ou miócitos. Então, aqui no próximo slide tem um fluxograma através de figura, né? Então, passa pelo estômago, sofre a emulsão das vesículas biliares, cai lá no intestino eles vão sofrer degradados através das lipases pancreáticas, os produtos vão ser absorvidos através da microvelocidade pela mucosa e vai cair na corrente sanguínea através do quilomicron, que vão ser direcionados para as células do adipócito ou do miócito. Então, toda vez que você comer aquele hambúrguer, ou aquela carne gorda, ou aquela coisa cheia de fritura, vocês sabem que isso vai ser degradado, esses lipídios vão ser degradados lá no intestino de vocês. Os sais biliares, a bile é uma secreção lá do fígado, entre as refeições vai armazenar na vesícula biliar, ela contrai em resposta à colicistocinina. A composição da bile são sais biliares, fosfatidilcolina, colesterol, diglucoronato de bilirrubina, sais biliares e algumas enzimas de água. E esses sais biliares não estão presentes na dieta, eles são sintetizados nos nossos hepatócitos a partir do colesterol e aí vão formar os sais biliares. Os sais biliares retornam ao fígado através da circulação enterohepática, que é do fígado. Aqui a secreção pancreática, a gente tem das glândulas mistas, endócrinas e exócrinas, tá? E aí elas vão, as proteicas, os tipos de secreção proteicas vão degradar, vão formar enzimas digestivas que vão degradar lipídios, que são as secreções do tipo lipolíticas, que vão degradar lipases. Nessa figura aqui, só para mostrar para vocês que é lá nos quilomicrons que eles vão entrar na corrente do sanguíneo através do intestino, das microvelocidades lá do intestino. E nos vegetais, pessoal, nos vegetais também a gente tem formação de lipídios, né?
Nas amêndoas, dentro das sementes, a gente tem um armazenamento de lipídios que dá energia para a planta. Então, é muito importante os lipídios nos vegetais também. E aqui, para finalizar a aula de hoje, o mapa mental dos nossos lipídios, né? Resumindo toda a matéria da aula de hoje. Qualquer dúvida, só chamar lá nos canais do WhatsApp, do Class e por e-mail. Deixando atividade para vocês baseado no material base que eu mandei para vocês. E assim a gente encerra nossa aula de lipídios por hoje. Boa noite para todos vocês.